E aí, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Histórias e Lendas. E hoje nós vamos continuar fazendo essa relação, da série Cidade Invisível, essa série brasileira que está tendo muito sucesso, está sendo muito assistida, principalmente pelas mulheres aí de olho no galã aí da série, o Marco Pigossi, mas tá certo. A gente vai continuar fazendo aqui essa relação da série com as histórias, com as lendas amazônicas, A série aí tem mostrado aí o Curupira, tem mostrado a lenda do Boto que se transforma em homem, Tem mostrado aí a Yara, E muitos outros seres aí do folclore brasileiro aqui, e da lenda amazônica, Onde aqui a região amazônica é onde mais se tem histórias a respeito desses personagens do folclore brasileiro, Tem muitas lendas, E eu, como bom amazonense, criado no interior do Amazonas, na cidade de Benjamin Constant, Nasci em Manaus, mas fui criado, pela minha família, por influência da minha família por parte de mãe. Eu cresci, em Benjamin Constant, na fronteira de Peru, Brasil e Colômbia, E eu cresci ouvindo muitas histórias, acerca do Boto, da Curupira, da Mãe d'Água, da Mãe da Mata. Não sei se você já ouviu esses nomes, essas expressões, mas é muito conhecido nosso aqui do Amazonas, principalmente, da região aqui do Amazonas, do interior do Amazonas. E hoje a gente vai continuar trazendo aí esse paralelo, analisando aí qual a relação, do que a série está contando com relação, às nossas lendas amazônicas, Aquilo que eu já conheço, que eu ouvi, dos mais velhos. E hoje eu trago para vocês uma história a respeito de Curupira, que alguns acreditam, reza a lenda, aí o folclore, que o Curupira é o defensor da floresta, É o protetor da floresta e dos animais da floresta, Os animais selvagens aí da floresta, Então, a gente vai continuar fazendo essa relação aí, e desde já eu te peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário aí, tá bom? Compartilhar, tá bom? Compartilha com os seus amigos aí, com as pessoas que você conhece, tá bom? E hoje eu quero trazer a história, vamos dizer assim, do encontro, de um morador da cidade de Benjamin Constant com o que ele acredita, o que ele diz, afirma ter sido o Curupira, pela experiência, que ele teve, ele acredita, pelas lendas que ele ouviu, ele acredita que seja o Curupira. Bom, eu não posso falar o nome da pessoa, quem ele é exatamente, para evitar, de zoação, para evitar de comentários, Ele não quer esse tipo de coisa, me pediu para não falar nada sobre isso, para não revelar o nome dele, Ele apenas me contou a história, que muitas pessoas acreditam, mas hoje em dia muitas pessoas não acreditam, acreditam cada vez menos. E para evitar aí de zoação, de ele virar, motivo de zoação para as pessoas, ele não quer se identificar, eu respeito isso, conheço já há muito tempo. Então, vamos lá. Ele me contou que há muitos anos atrás, ele saiu para caçar. Ele morava na estrada de Benjamin Constant para Atalaia, no município de Benjamin Constant, na fronteira de Peru, Brasil e Colômbia. Ele morava na estrada que vai de Benjamin Constant para outro município do Amazonas que se chama Atalaia do Norte. E um dia ele resolveu sair para caçar, que é muito comum, para as pessoas que moram no interior, Então ele saiu para caçar na mata, E ele já tinha andado um bom pedaço caçando, procurando alguma coisa para matar. E ele sentiu algo falar para ele: olha, volta, volta. E ele ficou assim impressionado, mas achou que não era nada demais e continuou andando, Continuou caçando aí à procura
de um animal para matar, para levar para casa para comer, né? O que é muito comum no interior. E aí ele continuou andando e ele sentiu algo falando para ele, ele ouviu assim uma voz falando para ele: vai para casa. E ele continuou por ali, mas achou estranho, mas ao mesmo tempo olhou e não viu nada, e a gente não costuma acreditar naquilo que a gente não vê, né? Muitas das vezes a gente é descrente com relação a isso. A gente costuma não acreditar naquilo que a gente não pode ver, né? A gente acha que se não pode ver, se a gente não pode ver, se a gente não está vendo, então não existe, né? Então ele continuou andando ali, começou a ficar com medo, né? Mas achou que de repente podia ser coisa da cabeça dele, andando na mata sozinho, né? E de repente você pode não ter noção do que é isso, mas andar na mata, na floresta mesmo, não é como esses parques que tem na cidade grande não, viu? É muito diferente. Andar na floresta mesmo é muitas das vezes muito assustador, viu? Tem sons, tem ruídos que muitas das vezes você não sabe de onde vem, você não sabe qual é a origem daqueles sons, e isso muitas das vezes dá muito medo. Então ele começou a ficar preocupado se aquilo não era coisa da imaginação dele, né, por estar sozinho andando na mata, ou se de fato era o espírito da mata, né, o curupira, alguma coisa assim. Por conta de tantas lendas que a gente ouve, a gente começa a ficar, né, um tanto quanto assombrado, né? Quando a gente ouve qualquer coisa assim andando na mata, a gente já fica por ali, de tanto ouvir lendas, a gente começa a se preocupar se de repente não é algo, né, sobrenatural acontecendo. E então ele começou a se perguntar, mas ficou ainda na dúvida, não tinha certeza se realmente era alguma coisa de sobrenatural. E aí ele continuou andando, continuou caçando, e chegou mais na frente, ele avistou uma caça. Ele avistou uma caça, uma cutia. E aí quando ele mirou, né, quando ele apontou a espingarda que ele mirou, o bicho desapareceu, do nada. E ele não entendeu, ficou um pouco assustado, mas sem saber exatamente o que estava acontecendo. O animal simplesmente desapareceu. E aí ele foi andando outra vez. Ele foi andando, né, e continuou procurando a caça, onde é que estava. E aí ele avistou novamente, ele avistou o animal. E aí ele mais uma vez ele mira, né, para o animal para atirar, se prepara para atirar, e mais uma vez o animal desaparece. E aí ele começou a ficar mais assustado ainda. E aí ele ficou olhando, procurando, né, sabe, de repente podia ser algo da imaginação dele, né? E ele continuou procurando o animal com medo, mas ainda sem ter certeza se ele, né, se aquilo realmente estava acontecendo ou se era coisa da imaginação dele, né? Se ele estava apenas impressionado, né, por estar naquele ambiente ali sozinho, né, de muitos ruídos, né, que muitas das vezes a gente não sabe de onde vem. Então ele continuou procurando, né, para ver se o animal não tinha pulado e se escondido atrás de uma árvore, e ele continuou procurando. E nisso ele sentiu um baque na cabeça. Ele ficou desacordado, ele não lembra mais de nada, ele sentiu a pancada e ele apagou, ele simplesmente desmaiou. E quando ele acordou, já estava anoitecendo, já estava escurecendo, e dentro da floresta escurece muito mais rápido do que aqui fora, né? A luz do dia. Nós aqui que estamos aqui na parte aberta, fora da floresta, né? Aqui, pelo menos em Manaus, só começa a escurecer lá pelas 6h30 da noite, é que começa a escurecer mesmo. Mas na floresta, muitas das vezes, dependendo do tempo, se o tempo está aberto ou se está mais fechado, muitas das vezes 5 horas da tarde já está escurecendo, 5h30 já está mais escuro, né? E quando ele acordou, ele acordou meio que desorientado, mas já estava ficando escuro. E aí ele voltou para casa se sentindo muito mal. Segundo ele passou 3 dias sentindo febre. E muito, muito perturbado, muito assustado com tudo aquilo que tinha acontecido. E uma pessoa mais velho, o avô dele, que já era bem idoso, mas era um homem muito experiente, porque
Isso foi há muitos anos e ele cresceu na mata, né? Nos costumes aí da mata, da floresta, né? Vendo e ouvindo. Imagina só, uma pessoa aí dos seus 90 anos, imagina aí quantas histórias ele não ouviu dos seus avós que eram bem mais antigos, né? Quantas histórias ele não ouviu, quantas coisas ele não viu, né? Tendo crescido em meio à floresta. Então imagina só quantas histórias ele não ouviu. Então o avô dele, que era um homem muito vivido, muito experiente aí com floresta, com mata, essas coisas assim, e acontecimentos extraordinários, sobrenaturais, né, falou para ele que na verdade aquilo era o Curupira que tinha feito aquilo. Porque não era o dia dele caçar, não era para ele ter ido caçar. E quando ele ouviu aquela voz, ele deveria ter obedecido, não ter desafiado, achando que era coisa da cabeça dele. Ele deveria ter voltado para casa, né, e deixado passar. Já que ele tinha sentido aquilo que ele tinha ouvido, né, sentido algo dizendo para ele voltar para casa, para ele voltar, ele deveria não ter insistido, ter voltado para casa, né, e deixado para fazer aquilo em um outro dia. Então, na lenda amazônica aqui, naquilo que eu conheço, né, naquilo que eu ouvi, acredita-se que o Curupira é o protetor da floresta, é o protetor dos animais que vivem na floresta, é um espírito que protege. E há relatos, inclusive, há um outro caçador que me contou que eles caçavam muito, e eles caçavam em uma região muito distante, muito inóspita, inabitável, ninguém morava naquela região. Eles, na esperança de matar uma caça maior, talvez até uma anta ou outros animais maiores, né, como a anta, eles iam para muito longe, porque os animais, esses animais que vivem na floresta, como cutia, como paca, como anta principalmente, né, como veados, eles são muito ariscos, né? Eles ouvem o barulho da cidade, o barulho das pessoas, eles ouvem de muito longe. Então, à medida que eles vão ouvindo, né, esses sons de pessoas, eles vão indo para mais longe, eles vão se afastando. Então, para encontrar um animal desse, você precisa entrar muito na mata, muito distante, sabe? Bem dentro da mata mesmo. Então, eles iam caçar muito longe, na esperança de matar uma caça maior. Então, ele me contou que certa vez, ele, o irmão dele e o pai dele, eles andaram tanto dentro da mata, onde eles já nunca tinham andado antes, eles chegaram em um lugar que dentro da mata, dentro da floresta, tinha uma grande região assim, que parecia um círculo e parecia um jardim. Umas plantas bem baixas, cheio de flores, muito bonitos. Segundo eles, segundo as lendas de outras pessoas mais velhas, né, para quem eles contaram, né, o que eles viram ali, essas pessoas contaram para eles que aquilo ali era o local onde era a casa do Curupira, né? A casa desse protetor da floresta, é onde ele morava, onde ele habitava, né? E eles mostraram muito respeito porque eles sentiram que tinha algo diferente ali, então eles voltaram, eles recuaram, eles voltaram, eles não desrespeitaram, eles não, segundo eles, segundo a lenda, né, eles não desrespeitaram o habitat ali do que diz a lenda seria a casa aí do Curupira, né? E eles voltaram para casa e nada aconteceu com eles, né? Porque eles respeitaram, eles retornaram, tá bom? Então, essa foi a nossa história de hoje, essa é a relação de fato, né? A série está contando aí, né? Está trazendo esse personagem, mostrando esse personagem, o Curupira, né? E faz sentido, né? Faz sentido. É um personagem muito conhecido nas lendas amazônicas. Muitas pessoas, e eu conheço muito mais história, e vem muito mais história pela frente aí, muitas outras histórias. Não dá para contar tudo em um vídeo só, mas eu vou contar nos próximos vídeos, não tem como contar tudo em um único vídeo. Nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo histórias como essas, e histórias reais,
né, as histórias que eu conheço, né, que as pessoas me contaram, tá bom? Então, mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, tá bom? Nos ajude, compartilhe esse vídeo, tá bom? Nos ajude aí a divulgar esse trabalho e continuar trazendo vídeo para vocês aí acerca da nossa lenda amazônica, histórias reais, acontecimento, né? Aí o relato de pessoas que vivem na floresta, né, que tiveram aí experiências com algum ser aí da floresta, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima!